Diz assim: os fariseus, ouvindo que a multidão murmurava dele essas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e, depois, vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e aonde eu vou, e aonde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este, que não o acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é essa que disse: buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir? E no último dia, o grande dia da festa, pôs-se Jesus em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso, disse ele, do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Bem, então essa passagem bíblica para nossa reflexão, nós vamos pegar o nosso material para podermos trabalhar aí a ideia, né? Ou pelo menos dar continuidade à ideia que nós tínhamos terminado na aula passada, e nós vamos simplesmente dar continuidade. Nós estávamos falando dos contextos. Quem pode relembrar os contextos aí que nós estávamos falando? Quais são eles? Contexto inicial, imediato, remoto, histórico, literário e o gramatical. Ótimo. O Felipe tá afiado nessa questão. Parabéns aí, Felipe. Eu sei que, com certeza, os outros irmãos também, de certa forma, lembram alguma coisa, né? Mas nós só vamos passar aí um pouco o tema para dar sempre aquela recordada básica, né? Então nós temos aí os tipos de contexto inicial, imediato, remoto, histórico, literário, lógico e gramatical. De certa forma, irmãos, nós já fizemos exercícios na prática de todos esses contextos. Então, o contexto inicial é o versículo propriamente dito. O imediato é o capítulo onde está inserido esse versículo. O contexto remoto são todos os versos da Bíblia que vão ajudar a esclarecer ainda mais aquele texto e ampliar o nosso conhecimento sobre aquele texto. O contexto histórico é o quê? O pano de fundo que analisa a sociedade, que analisa o costume, que analisa o tempo, a época. E ele está relacionado aí também ao contexto literário, né? Que tipo de livro nós estamos lendo? Se nós lemos o livro de João, João é um evangelho totalmente diferente do livro como Cantares de Salomão, como o Pentateuco, totalmente diferente de você pegar um livro de Eclesiastes, um livro de Salmos, um livro de um dos profetas maiores ou profetas menores, os livros históricos propriamente dito, que são ali Reis, Crônicas, 1º e 2º Samuel. Então, cada tipo de capítulo você vai ter uma característica diferenciada. E aí nós falamos do contexto lógico, e no contexto lógico nós já usamos também a base gramatical. Lembre-se que para nós usarmos aí o contexto lógico, nós trabalhamos com aquela ideia que se Deus ele é o autor da Bíblia, ele não pode falar algo no começo, mudar no meio, e quando chega no final, ele já está falando outra coisa, contradizendo o que ele falou no início e no meio. Não. Deus, como sendo autor da Bíblia, ele tem uma lógica que inicia em Gênesis e termina em Apocalipse. Então a Bíblia é um livro lógico, ela não se contradiz. Quando aparece algumas supostas contradições, e tem um tópico nesse material que vocês têm em tela, que vai falar sobre essa questão de contradição. Nós vamos, quando falarmos desse tópico, reforçar um pouco essa ideia. E para nós mostrarmos que a Bíblia ela não se contradiz e que nós é que precisamos entender a Bíblia, nós pegamos a passagem
de Gênesis 6,6, onde fala lá que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E aí nós lemos outras passagens e diz que Deus não se arrepende. Ora, como que numa passagem Deus está dizendo que se arrepende, e em outra passagem Deus fala que se arrepende? Então há o quê? Uma suposta contradição. E por que eu sempre digo suposta? Porque não há contradição. Parece que tem uma contradição ali, mas quando o texto ele é analisado, vocês vão ver, e não há essa contradição. Então nós lemos aqui Gênesis, o capítulo 6, o verso 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o coração. E aí nós fomos verificar, irmãos, que nesta passagem bíblica, o que nós verificamos foi que Deus não se arrepende da forma como se arrepende o homem. Simplesmente há uma má interpretação desta palavra que não encontra no português um paralelo. Ou seja, não consegue se encontrar no português uma palavra que traduza bem essa palavra no hebraico que é Naham. E aí, eu vou tentar colocar aqui para vocês, conforme nós observamos. Deixa eu pelo menos buscar aqui, tentar achar o nosso lexo aqui, para a gente poder trabalhar um pouquinho com essa questão. A palavra, como nós falamos no hebraico, ela é o quê? É Naham. Essa é a expressão dessa palavra arrependimento. Ou seja, esta palavra arrependimento, ela traduz a seguinte ideia: Deus mudou de atitude para com o ser humano. Então, Naham ali, ela tem a ideia de mudança de atitude, porque Deus se sentiu traído pelo ser humano. E isso pesou no coração de Deus. Então, Deus, ele mudou o tratamento com o homem. Eu expliquei para vocês. Deus, ele diz para o homem, ele dá as duas opções para o homem: se servir a ele, aceitar a Cristo, e servi-lo, tem o céu. Se desobedecer ou virar as costas para ele, negar a Jesus, o inferno está preparado. Então, nós que estamos aqui servindo a Deus, Deus prometeu para nós o céu. Porém, se nós mudarmos a nossa atitude e nos afastarmos de Deus, nós vamos para o inferno. Aí alguém vai falar assim: ué, mas Deus havia prometido para o Odilon, havia prometido para o Felipe, para a Nailê, para o irmão Paulo, e eles iriam para o céu. Mas a partir do momento que nós mudamos a nossa atitude para com Deus, Deus também mudou a nossa atitude para com Ele. Então Deus trabalha conosco mediante a atitude que nós tomamos diante dele. Então essa palavra Naham, que algumas das nossas Bíblias traduzem por arrependimento, é muito complicado. Aí você fala: os tradutores traduziram errado? Não, irmãos, não é que traduziram errado. É que você não encontra uma palavra no português que traduza bem aquele termo. Vou dar um exemplo para vocês. Vou mostrar aqui, ó. Todo mundo sabe o que é isso aqui, né? O nome dele? Mouse. Isso, mouse. É o mouse. Mouse, em inglês, significa rato. Lembra lá do Mickey Mouse? Então, mouse no inglês, se fosse traduzir para o português, seria rato. Por quê? Realmente, ó, ele parece um ratinho. E aí, nós usamos aqui no português a expressão inglesa, mouse. Mas agora eu vou perguntar para vocês: imagina que vocês tivessem que traduzir esse aparelhinho para uma palavra em português. Como que vocês traduziriam? Pode pensar um pouco aí. Vai lá, Felipe. Ah, pastor, tipo, usando dicionário? Pode ser.
Que palavra nós encontraríamos para traduzir isso aqui para uma palavra em português? Você teria que traduzir para o português e que fizesse sentido. Vocês estão vendo que para pensar e você fica tentando encontrar uma palavra que faça referência a esse aparelho e que ao mesmo tempo dê sentido a ele. Então, tem palavras que é difícil de traduzir. Então, como que nós traduziríamos isso aqui? Sei lá. Olha, é difícil. Eu não encontro uma palavra aqui agora para traduzir para o português esse equipamento aqui. Aí nós teríamos que encontrar uma palavra que mais se aproxima do sentido dessa palavra, porque faria sentido a gente traduzir direto para o inglês rato. Ô irmão Dilon, você está usando o rato para mexer aí no computador? O que vocês pensariam? No rato, animal. Então, tem palavras que em outras línguas ela não acha o paralelo adequado. Então, o mais próximo que o tradutor conseguiu para aproximar a palavra hebraica Naham, aí para vocês. Como que está lá na língua hebraica? Tá? Eu sei que mas a gente não conhece nada do hebraico. Não precisa conhecer, só para vocês verem, porque nós estamos falando lá também da análise do contexto gramatical, e esse contexto gramatical é exatamente isso aqui que a gente está fazendo. É analisar a palavra no original, sentido da palavra no original. Tá vendo aqui, ó? Essa palavrinha? Aqui onde eu selecionei, tá aqui, ó, Gênesis 6:6, ó. Vocês conseguem ver aí na tela de vocês? Está selecionado ou não? Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, isso lhe pesou no coração. Isso, ó. Aqui já tá literalmente a palavra arrependimento. Que é o quê, ó? Ó, e ficou, o termo aqui ficou magoado. O tradutor ele colocou aqui com a ideia de ficar magoado, de ficar triste, porque o homem o traiu. Então Deus se arrependeu, ou seja, aquela tristeza no coração de Deus foi tão grande que ele se arrependeu de haver feito o homem. Mas esse arrependimento não é aquele arrependimento que nós conhecemos no português, que você erra e você depois se arrepende daquilo que você fez. Deus, como ele é ser que ele não erra, porque o nosso Deus é perfeito, então jamais ele pode se arrepender no sentido de ter feito algo errado ou alguma coisa que ele fez que não deu certo e ele se arrependeu nesse sentido. Quando a Bíblia fala de arrependimento de Deus, está relacionado agora com o quê? O arrependimento de Deus tem a ver, irmãos, com a mudança de atitude dele. Então, todos os textos que você vê aí, ó, vocês estão vendo em tela, não estão? As referências, né? Sim. Ó, vou abrir aqui, ó, Êxodo. Ó, isso aqui que vocês estão vendo é o contexto remoto, tá? São os versículos bíblicos que te ajudam a esclarecer ou que estão ligados àquele versículo lá. Olha aí, ó. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Ou seja, esse arrependimento de Deus aqui é como se o texto bíblico quisesse dizer o seguinte, falou, olha, Deus ia fazer isso, mas ele mudou de atitude porque de alguma forma o povo se arrependeu. Então lembra lá que nós usamos as passagens de Jonas, usamos a passagem, né, de Ezequiel, de Ezequias, que virou o seu rosto para a parede e se humilhou diante de Deus. Naquele momento,
em que Isaías, o profeta, tinha decretado. Falou, põe sua casa em ordem porque você vai morrer, você não vai escapar. Aí ele se humilhou diante de Deus, e Deus fez o quê? Deus se arrependeu, ou seja, Deus mudou de atitude. Então, Números 23, 19, nós lemos lá, ó, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, parece que tem contradição. Lá está dizendo que Deus se arrepende, e aqui nesse texto está dizendo que Deus não se arrepende. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se arrependerá pelos seus servos. Olha aqui de novo, dizendo que Deus se arrepende. Olha aqui, ó, arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir. Aqui é Deus falando. Ora, irmãos, seria uma contradição muito grande Deus se arrepender no sentido que nós nos arrependemos. Como se nós olhássemos para esse verso aqui de 1 Samuel 15, 11 e Deus estivesse dizendo, né? Como diz o homem, rapaz, por que eu fui colocar Saul como rei de Israel? Saul fez tanta coisa errada, Saul está virando as costas para mim, eu me arrependo de ter feito, porque eu errei. Então, se você interpretar o texto assim, você está dizendo que Deus erra. E agora eu pergunto para vocês, Deus erra, irmãos, naquilo que ele faz? Não. Não, de forma nenhuma, né, irmãos? Deus não erra, nosso Deus é perfeito. Então, uma pessoa que não faz uma hermenêutica correta no texto, ele vai pegar a Bíblia e vai mostrar para você, vai falar, não, tá vendo? Aqui, ó, Deus, ele erra sim, porque ele errou em ter escolhido Saul, e ele errou tanto, que ele até se arrependeu. Mas o termo arrependimento aqui na língua original significa mudança de atitude. Irmãos, vocês conseguiram entender essa questão do arrependimento? Sim. Sim, Manaile, perfeito aí. Então, Sim. pastor Dilon, eu só... Manaile, só um minutinho. Deixa eu só fechar com esse versículo aqui, aí a senhora fala. Nós falamos de Jonas lá, né? Só para confirmar aqui, depois a senhora fala. Ó, é Jonas 3,10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Deus ia destruir a cidade de Nínive, sim ou não? Sim. E não estou sentindo firmeza não, hein? Sim. Sim. Sim? Tudo bem? Com certeza ou não? Sim. Eu não sei se tem alguém tentando falar aí. Ô pastor, repete de novo, por favor, a pergunta. Deus iria destruir a cidade de Nínive, sim ou não? Sim, ele iria, por causa do pecado do povo. Isso vocês não têm dúvida, tudo bem? Sim, com certeza. Isso, então, todo mundo é só ler o livro de Jonas, né? Deus falou, Jonas, vai lá e prega para Nínive e diz para eles que eu vou destruir Nínive. O rei, o povo e os animais entraram no jejum, se arrependeram, e aí Deus vem agora e diz, eu falei que eu ia destruir o povo, por conta dos pecados deles. O povo se arrependeu em Nínive, sim ou não? Sim. O povo se arrependeu. O povo se arrependeu. Então, entenda, a mudança de atitude de Deus. Deus disse que ia destruí-los. O povo foi lá e se humilhou diante de Deus. Deus se arrependeu, ou seja, Deus mudou de atitude para com os ninivitas. Não é o sentido de Deus simplesmente falar que vai fazer uma coisa, de repente Deus fala que vai fazer outra. Não, ele muda conforme a atitude do ser humano. É igual a nós, irmãos, é o mesmo exemplo. Deus dá para nós a chance do arrependimento na sua presença. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados, do chegarmos a Cristo, aceitá-lo como Salvador, Deus nos dá o céu. Se nós não nos arrependermos, o inferno está preparado para nós. Aí alguém vai dizer que Deus muda, no sentido de Deus prometeu o céu para nós, agora ele muda e promete o inferno. Não. Deus simplesmente coloca as duas escolhas para você fazer, e Deus vai mudar a atitude dele em relação a você, dependendo da atitude que você toma diante dele. Eu espero que isso esteja bem esclarecido na mente de vocês. Pode dizer, irmã Nailê. Então, não sei se o exemplo de Sansão também cabe dentro, porque Sansão, ele desobedeceu, né?
Isso. E Deus abençoava ele, mas ele desobedeceu o mandato do Senhor, mas e ele reconheceu, né, o seu erro, a sua desobediência, e no final, com o coração quebrantado, Deus retornou a força dele. Mas se ele não tivesse se arrependido, Deus jamais tinha retornado a força dele. Eu vejo assim, eu gostaria de saber se cabe o exemplo dele. Cabe, é assim, e de todas as formas, pegando o exemplo que a irmã Nailê deu aí, em todo lugar que você achar na Bíblia, a pessoa, diante de Deus, se arrepende, Deus muda a atitude dele com aquela pessoa. Vamos pegar o caso de Saul. Deus rasgou o reino, né? Aliás, tirou o reino de Saul e passou para Davi. Qual foi a parte da Bíblia que vocês veem Saul se arrependendo? Nenhuma vez. Nenhuma vez. Em nenhum momento ele reconhece o erro dele. Exatamente. E Davi? Davi, quando adulterou, Felipe, eu vi a sua mãozinha, já deixa você falar, tá? Deixa eu só concluir o raciocínio aqui. Davi, lembra lá do pecado de Davi com Batseba, quando o profeta Natan chega diante dele e conta ali aquela parábola. Davi, quando ele cai em si do pecado dele, Davi endurece o coração? Ou o que Davi faz? Ele diz assim, Deus me castigou, mas não me entregou à morte. Não, mas se arrependeu. Ele se arrependeu, Salmo 51. Coração quebrantado, Davi, ele caiu diante de Deus. É só ler lá o Salmo 51, que é o clamor de Davi por conta do pecado que ele cometeu. Então, olha a diferença. Então, Deus muda de atitude conosco diante do nosso arrependimento diante dele. Então, nesse sentido, Deus muda. Muda o quê? A essência dele, a natureza dele, de forma nenhuma. Deus simplesmente muda a atitude dele. Vai lá, Felipe. Um exemplo também, pastor, quando Deus levanta Jeremias para profetizar o povo de Israel, o povo de Judá, se o povo se arrependesse, Deus aí não permitiria que o povo fosse entregar Nabucodonosor e levado o cativo para a Babilônia. Mas só que como o povo não se arrepende, então, no caso ali, Deus não permite o povo ser levado, por causa da desobediência do povo. Perfeito. Agora, mediante esse entendimento de vocês, qualquer texto da Bíblia que vocês pegarem, vocês vão perceber essa lógica que o Felipe falou, que a irmã Nailê falou, que a irmã Rose na aula passada falou, que ajudou aí na ideia de Ezequias. Então, a lógica bíblica é sempre essa, tá? Vale para o Velho Testamento e vale para o Novo Testamento. Deus diz que vai fazer algo para disciplinar os seus filhos. Aquela correção dura. Se você se arrepende diante de Deus, ele muda a atitude em relação a você. Irmãos, alguma dúvida nessa questão do arrependimento de Deus? Não. É uma questão para memorizar. Isso. Vocês, se fosse explicar para alguém essa questão com as palavras de vocês, vocês conseguiriam explicar? Se alguém chegasse para vocês e mostrasse dois textos, ó, num texto está dizendo que Deus se arrepende, e no outro texto está dizendo que Deus não se arrepende. Como que pode isso? Deus se arrepende ou não se arrepende? Vocês conseguiriam explicar com as palavras de vocês ou não? Sim. Conseguiria, Felipe? Porque no caso que não, o arrependimento de Deus não é o arrependimento natural que nós vivemos hoje. Quando Deus fala que Deus se arrepende, não é esse arrependimento que nós citamos no dia a dia. Isso. Qual que é a ideia de arrependimento ali, Manailê? Aquela palavra arrependimento, qual que é a ideia do significado dela? Entristecer, o Senhor Jesus, ele fica triste, assim como ele ficou quando chegou no Éden, o Senhor Deus chegou e encontrou Eva e Adão, que Deus já ficou triste ali naquele momento. E Deus entristece. A forma que a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme, não é esse ciúme nosso que nós temos, o ciúme natural, tá? Do que é gerado pelo pecado. O ciúme, eu vejo que o Espírito Santo tem ciúme, é zelo e cuidado. Da mesma forma, Jesus se arrepender, não é um arrependimento de nos ter criado, e sim, triste porque ele não criou o homem para isso, ele criou o homem para adorar ele. Quando o homem desobedece ao Senhor, ele entristece. Então, irmãos, nós vamos verificar que essa hermenêutica que nós estudamos aqui, ela tem os seus passos. Quando nós utilizamos aqui a palavra naham, nós vamos no original para buscar o seu significado, nós estamos simplesmente
utilizando o que nós chamamos o contexto gramatical. É isso que nós estamos fazendo aqui. Usando a palavra no seu sentido original. E usando a palavra no seu sentido original, nós temos condições de entender a palavra lá na ideia da própria língua em que ela foi escrita. Claro que isso aí vocês vão, quem tiver condições aí de fazer o bacharel, eu vou dar aula para vocês lá no bacharel de grego e também de hebraico, pelo menos, básico aí, para vocês terem condições de fazer o que nós estamos fazendo aqui agora, tá? Indo lá e buscando o sentido original da palavra, porque isso é muito importante. Tudo bem, então, nessa questão? Sim, pastor, tudo bem. Tá ótimo, então. Sim. Todo mundo entendeu? Qualquer hora eu vou fazer essa pergunta para vocês, tá? Para ver se vocês estão lembrando mesmo. Olha aqui, eu só vou ler o verso aqui para nós sabermos aí que o Senhor não muda. Está aqui, Malaquias 3,6, porque eu, Senhor, não mudo. Ele não muda no quê? Não muda na sua essência. Deus não foi uma coisa no passado e é uma outra coisa hoje. Não. Deus é sempre o mesmo de eternidade a eternidade. Então esse não mudar aqui é mudar a essência dele. Ele muda sim a atitude em relação a nós. Certo? É essa a ideia que nós temos aqui no nosso texto. Então, aqui nós temos o original, ele ficou magoado, entristeceu o Senhor. A irmã Nailê fez aí uma comparação muito boa, que a Bíblia diz que o Espírito Santo ele tem ciúmes. Ciúmes é pecado, irmãos. Como que o Espírito Santo pode ter ciúmes se o ciúmes é pecado? Mas, irmão de Lon, está aqui escrito na Bíblia. Mas aquele ciúmes que está ali está relacionado com aquilo que a irmã Nailê diz, está relacionado a zelo. Né? O Espírito Santo tem cuidado de nós. Ele não tem ciúmes no sentido humano. Porque o ciúmes no sentido humano, ele é pecaminoso. Então nós precisamos tomar cuidado com as palavras bíblicas e nós entendermos estas palavras no original. Tudo bem aqui, irmãos? Vimos aí todos esses contextos, né? E aí nós precisamos analisar o significado do vocábulo principal. Nesse caso aqui, era o arrependimento, considerar o contexto histórico do texto, identificar o autor, determinar o autor, quem escreveu, né? Determinar o público-alvo, ou seja, para quem ele escreveu, determinar qual foi a intenção do autor. Quando ele escreveu aquela carta, aquele livro, qual que era a intenção dele? Então, esses detalhezinhos, a gente precisa levar em consideração na hora de fazer uma análise do texto bíblico. Analisar a relação do texto com outros dentro do mesmo livro bíblico estudado ou com outros livros bíblicos. Aqui eu só estou repetindo um contexto remoto. E observar a aplicação do texto para o presente. Então nós vamos pegar o texto do passado e extrair para nós a aplicação. Porque todo texto, ele vai ter o quê? Um princípio a ser aplicado. Nós fizemos uma das aulas que eu ensinei para vocês acerca do princípio a ser aplicado. Então eu pedi para cada um de vocês abrirem a Bíblia em um dos textos que vocês quisessem e nós fomos lá fazendo a aplicação daquele princípio espiritual para nós. Irmãos, é por isso que as pessoas não têm prazer de ler o Velho Testamento, porque eles não conseguem extrair o quê? O princípio espiritual que está naquele texto. Vocês conseguem entender, quando eu digo princípio espiritual que está no texto, você tem o versículo ali, só que você vai extrair dele um princípio espiritual. Eu acho que talvez vocês não lembrem dessa questão. Vamos fazer um teste aqui. A aula é maravilhosa porque nossa aula é dinâmica, né? O que vai entrando... Felipe, escolha um texto bíblico no Velho Testamento, porque é onde as pessoas têm dificuldade de encontrar, de entender o que está escrito, primeiramente, interpretar, e no segundo momento ele tem dificuldade de aplicar o princípio espiritual. Quem é pregador,
né, tem essa facilidade. A irmã Nailê, ela tem um talento lindo em conseguir extrair do texto o princípio espiritual a ser aplicado às nossas vidas, né? Então quem tem aquele talento para pregar, ele tem essa facilidade de extrair o conteúdo, o sentido espiritual. Então peguei o Felipe aqui. Felipe, escolha um texto lá do Velho Testamento. Quando eu digo texto, pode ser um versículo lá do Velho Testamento. Pastor, eu vou ler aqui no Salmo 119, no verso 105. Lâmpada, Isso, vai lá, Felipe. Pode ler que eu vou pôr aqui na tela também. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esse salmo é lindo. 119, verso 105. É 119, 105, né? Tá aqui, ó. 5, isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então vamos fazer uma análise básica e depois nós vamos aplicar o princípio espiritual que está aqui nesse texto, certo? O salmista está falando de uma lâmpada. Só que para nós entendermos, nós temos que aplicar aqui as regras de hermenêutica. Se nós formos pegar aqui, esse aqui é o contexto inicial, é o versículo em si. Se nós voltarmos aqui a alguns versos, ele vai estar falando, né, como é um capítulo muito grande, a gente teria que dividir e saber onde fica o início dessa ideia de que ele fala da palavra. Mas como vocês conhecem, vocês sabem que ele está aqui no próprio verso falando da palavra de Deus. Ele vai dizer, sou mais prudente, né? Ele está aqui, 98, pelos teus mandamentos, ele está falando da palavra. Ele diz aqui, medito nos teus testemunhos, está falando da palavra. Guarda os teus preceitos, ele está falando da palavra. Olha aqui, no 101, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, é a palavra. 103, quão doces são as tuas palavras. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento. E aí você chega no 105, ele está falando o quê? Da palavra. Então, pelo contexto inicial e o contexto imediato, vocês vão perceber que se trata aqui de Davi está elogiando a palavra. Deus, a tua palavra é maravilhosa. Aí ele chega aqui no verso e ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Muito bem, analisamos aí o contexto inicial e o contexto imediato. Eu poderia pegar aqui e analisar, vou pegar o contexto remoto agora. Olha aí o contexto remoto daquele verso. E que diz aqui, está falando, os preceitos do Senhor são retos, alegra o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina, alumia os olhos. Então vocês veem que pelo contexto remoto, esse verso está falando também que a palavra de Deus é luz. Lá está falando que a palavra de Deus é lâmpada para os pés, e aqui está dizendo que a lâmpada alumia ou ilumina os olhos. Aqui de novo, envia a tua palavra para que me guiem. Então todos esses versos aqui, porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. Está reforçando o texto que está lá. Olha o Novo Testamento. Mas todas essas coisas manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual vocês bem estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro. Lembra lá, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aí aqui, ele vai colocar a ideia da candeia, né, da lâmpada, que ilumina. E Jó termina aqui falando também da lâmpada ou da candeia. Então, que contexto é esse aqui que eu acabei de usar? Remoto? Então vamos lá. Agora nós vamos utilizar o contexto histórico. E no contexto histórico você precisa do quê? Material, dicionários, enciclopédias, comentários bíblicos. Porque você chega a um ponto aqui e você faz a seguinte pergunta, mas ele fala que lâmpada para os pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tudo bem, que eu entendo que é para guiá-lo, né? É a palavra de Deus iluminando. Mas, né? Mas sabe por que
Davi, o salmista, comparou aqui a palavra de Deus como uma lâmpada para os pés dele. Você só encontra isso através do contexto histórico. É que era assim, irmãos. Em Israel, no período que se escreveu, não tinha luz como nós conhecemos hoje, tudo bem? Não tinha energia. Então as pessoas, principalmente Davi como um pastor de ovelha, ele andava no meio do mato e a única luz que ele tinha era a luz da lua, né? A iluminação natural. Então imagina Davi andando por uma mata escura, a lua à noite que não estava enluarada, né? Estava ali um tempo fechado, a lua não estava dando a luminosidade dela. Davi, ele andava no breu. Então quem anda no breu, ele pode pisar num animal, numa cobra, ele pode pisar num galho, torcer o pé, ele pode pisar no buraco, ele pode cair numa ribanceira, porque ele não está vendo nada. Então, nesses casos, sabe o que os judeus faziam? Eles amarravam, era um adaptador que eles tinham, e eles pegavam a lamparina, quem é mais antigo aí conhece, né? Aquela lamparina que tem ali o óleo dentro. Então, eles adaptavam aquela lamparina e amarravam a lamparina no pé. Então, cada passo que ele dava, a lamparina ia na frente, no passo que ele dava, a lamparina ia naquele passo e iluminava o próximo passo. Então, quando ele dava aquele primeiro passo, é como se fosse um farol do carro, ia iluminando a ele. Então, se ele dava o passo direito, quando ele ia dar o próximo passo esquerdo, ele já sabia onde ele ia pisar, porque a luz da lamparina sempre ia iluminando ele na frente. É por isso que Davi, aqui ele compara, ele quer dizer o seguinte: Senhor, tal qual uma lâmpada que está nos meus pés e que me ilumina no meu caminho, quando eu estou na escuridão, a tua palavra é da mesma forma. Na escuridão, que muitas das vezes nós nos encontramos, a única coisa, Senhor, que pode nos iluminar é a tua palavra. É ela que nos impede de cair no precipício, é ela que nos impede de pisar na serpente, espiritualmente falando, e a serpente, de alguma forma, nos picar. É ela que nos impede, a tua palavra, de nós cairmos num precipício. Então ele usou algo que acontecia literalmente para comparar a palavra de Deus. Tudo bem? Amém. 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 Qual que é, então, a aplicação? O princípio que nós vamos tirar daqui, nós já fizemos a interpretação, a hermenêutica. Qual é o princípio que nós vamos tirar aqui? É o princípio de que a única coisa nesse mundo que pode iluminar o nosso caminho, a nossa caminhada em direção ao céu, é a palavra de Deus. Porque é essa palavra que ilumina o nosso caminho, é essa palavra que impede que nós possamos cair na areia movediça do pecado, que nos impede de ser consumido pelas trevas desse mundo. Os crentes são os únicos que nesse mundo de trevas têm a lamparina celestial, que é a palavra de Deus, para iluminar os passos que ele dá. Por isso, irmãos, que jamais nós vamos cair no precipício do mundo, no lamaçal do pecado, porque nós temos a palavra de Deus para nos iluminar. Alguém consegue extrair outro princípio espiritual daqui? No caso, a palavra de Deus é a luz do crente, né? Aonde ele for também. Aonde o crente for, a palavra de Deus é o quê? A luz para ele, a luz da vida dele. Então ele pode estar em qualquer lugar, andar por qualquer caminho, mesmo que seja na escuridão, a palavra de Deus vai ser a luz para ele caminhar. Amém? Fala a luz. João capítulo 7, no verso 32, nós lemos até o 39, tá? Mas eu só quero pegar aqui o verso 37 ao 39. Eu quero que vocês dêem uma lida nesse texto aí. Esses 3 versos. Eu tenho certeza que vocês já ouviram muitas das vezes as pessoas pregando sobre esse texto, né? No nosso caso aqui assembleiano, esse texto, principalmente em congressos, esse texto, né, foi muito usado aí em congressos. E a gente lê esse texto, faz aquela leitura natural, só que você não consegue enxergar a profundidade que tem
esse texto. Então vamos fazer uma aplicação das regras da hermenêutica nesses versos. Então, primeiramente, verso 37 diz, e no último dia, nós vamos fazer uma hermenêutica, tá? Uma interpretação. E no último dia, o grande dia da festa. Primeira coisa que nós vamos tentar descobrir é que festa era essa. E nós só podemos descobrir tentando, primeiramente, analisar o contexto imediato. Contexto inicial, versículo. O contexto imediato é o verso, ou melhor, o capítulo todo. Então vamos voltar um pouquinho para ver se a gente consegue descobrir que festa era essa. Então vamos lá, voltar no capítulo, no verso 1º, que é onde inicia. Tá? Aí nós temos o verso 1º, olha aqui, ó, no verso 2, nós já descobrimos que festa era essa. Qual o nome dessa festa? A festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. Festa dos tabernáculos. Tá todo mundo acompanhando aí? Sim. Então era a festa dos tabernáculos. Opa, pelo contexto remoto, nós descobrimos que era a festa dos tabernáculos. Vamos pegar esse contexto remoto e agora já começa a hermenêutica. Porque você precisa saber o que era essa festa dos tabernáculos. Porque nós estamos fazendo uma análise mais profunda do texto. Então você descobriu que o último dia que Jesus se apresentou lá na festa era a festa do tabernáculo. Então vamos pegar aqui o contexto remoto e vocês vão ver para onde vai nos levar o contexto remoto. Ó, João 7,2, aqui nós temos o contexto remoto, que são os versos, e ajuda-nos a entender melhor, ele vai somando. Então vocês vão ter aqui Êxodo 23, do 16 ao 17, vai dizer para nós que era a festa da cega, né, da colheita, dos primeiros frutos. 3 vezes no ano, todos os teus varões aparecerão diante do Senhor. Ou seja, essa festa dos tabernáculos, 3 vezes ao ano, as pessoas tinham que ir para Jerusalém para comemorar essa festa dos tabernáculos. Aí nós temos Levítico, o capítulo 23, do 34 ao 43. Números, Deuteronômio, Reis, Crônicas, Neemias e Zacarias. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês observam aqui. Nós lemos lá em João, o capítulo 7, verso 2. Tudo bem? Amém. Tudo bem. João, capítulo 7 e o verso 2. Olha, irmãos, o contexto remoto está nos dando aqui, ó, todos os textos do Velho Testamento. Olha aqui, ó, para você entender o que era a festa dos tabernáculos, você tem que estudar esses textos aqui. Então, como que uma pessoa vai entender o Novo Testamento se ele não gosta de ler o Velho Testamento? Como que uma pessoa vai interpretar bem o Novo Testamento se ele não entende o Velho Testamento? E olha aqui, ó, Êxodo e Levítico, Números e Deuteronômio. Só faltou Gênesis aqui para completar o Pentateuco. Então, Levítico é um livro que ninguém lê. Mas você vai encontrar a lógica daquela festa aqui no livro de Levítico. É nesse livro, está aí, ó. Ela é comemorada no 7º mês, será a festa dos tabernáculos. Quantos dias ela era comemorada? Quantos 7 dias. 7 dias. Então, 7 dias. Jesus apareceu lá no último dia, certo? Exato. Exato. Então, no último grande dia da festa. Então, para não confundir, tem um detalhezinho aí, mas eu não vou falar para vocês aqui para não confundir. Jesus apareceu no 7º dia. Porque se ela era comemorada por 7 dias, ele apareceu no último dia, então era o 7º dia da festa, que era o último. Então, tem aqui ofertas queimadas, eles tinham que oferecer sacrifícios e libações. Tem toda uma questão aqui que nós não vamos entrar em detalhe. Por isso que eu disse que eu não queria complicar, porque aqui tem o 8º dia, tá? É isso mesmo, eu disse. Porque
Isso. Eu falei o sétimo dia, aí tem essa parte que fala, né, sobre o oitavo dia teria santa convocação, oferecendo ofertas queimadas ao Senhor, que era tipo uma reunião solene já, mas o principal era o sétimo. Mas vamos lá. É por isso que eu falei, eu não vou confundir a cabeça de vocês, porque eu E não sabia deixa desse dar um nó oitavo. na cabeça. Eu sabia desse oitavo. Na verdade, como a irmã Nailê já colocou, então agora eu posso falar. Na verdade, o último dia da festa era o oitavo, era o dia assim, mais lindo da festa, porque era o dia do encerramento. Tá? E, na verdade, esse descanso aqui é no sentido do descanso que eles não iam mais oferecer lá as primícias. Aqui era um descanso que todo mundo se reunia. Porque o que era a festa dos tabernáculos? Lembra da palavra tabernáculo? Tabernáculo é o quê? É uma tenda. Então, essa festa dos tabernáculos era para eles comemorarem em memória, em lembrança do período que Israel passou no deserto, morando em tendas. Então, os judeus, eles iam para Jerusalém e todos eles montavam uma cabaninha. E lotava a cidade com essas cabanas. Né? Tanto dentro da cidade como fora da cidade, todo mundo montava a sua cabaninha. Ou seja, o seu mini tabernáculo. Tá? Ó. E ao primeiro dia da festa, vocês vão tomar ramos de formosas árvores, tal, ribeiras, perante o Senhor vosso Deus. Para que esses ramos, essas palmas? Para construir a casinha deles, simbolizando as tendas que os antepassados deles fizeram lá no deserto. Tudo bem? Todo mundo está entendendo aí? Posso continuar? Sim. Sim. E celebrareis a vossa festa por vossas gerações. Olha aqui, ó, o 42. 7 dias habitarão onde? Debaixo das tendas. Todos os naturais de Israel habitarão em tenda. Por que eles tinham? Qual era o propósito de comemorar a festa dos tabernáculos? Para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, qual que era o propósito da festa dos tabernáculos? Gratidão. Sim, tudo bem, mas está aqui no texto. Olha no texto. Memorial. Isso, irmã Nailê. Felipe, qual que era o propósito da festa dos tabernáculos? Relembrar o tempo que passou no deserto. Isso, é só o Felipe. Memorial ao Senhor. Isso também, quando Deus faz o povo lembrar quando ele os tirou do Egito. Isso. Irmã Rose, como que esse povo fazia para comemorar essa festa dos tabernáculos durante 7 dias? O que eles deveriam fazer? Eu não cheguei a ler um texto, né? Que eu entrei já dentro agora. Mas era. Tá aqui, ó. 7 dias habitareis debaixo de tendas. Então eles deveriam pegar o material das árvores, está aqui, ó. Ramos das árvores, ramos de palma, ramos de árvores espessas e de salgueiros e ribeiras, fazer uma tendinha e dentro dessa tenda eles celebrarem esta festa. Tudo bem? Usamos contexto inicial, sim ou não? Sim. Contexto imediato, sim ou não? Sim. Contexto remoto? Também. Também. O que está faltando? O histórico. Histórico. Vamos lá. O contexto histórico. É o contexto histórico, irmãos, que vai dar para nós a beleza desse texto. É no contexto histórico que vocês vão ter aí a preciosidade desse texto. Então vamos voltar lá no texto bíblico. Descobrimos então que festa que era essa que Jesus estava comemorando? A festa dos tabernáculos. Isso. Então nós chegamos aqui e agora nós já entendemos o que era a festa dos tabernáculos, o porquê da festa dos tabernáculos, qual que era o propósito dela. Então Jesus chegou neste 8º dia, porque no 7º ela se encerrava, mas é como se fosse o 8º fosse o fechamento dela, tá? Pensem nisso para vocês não terem problema. Essa festa dos tabernáculos tem aquele padrãozinho que vocês me viram lendo lá em Levítico. Com o passar do tempo, eles foram acrescentando mais detalhes a essas festas.
É como se Deus estabelecesse o padrão básico e com o passar do tempo, os rabinos, as outras gerações, fossem acrescentando mais coisas a essa festa dos tabernáculos. Uma das coisas que eles acrescentaram é que quando eles estiveram lá no deserto, irmãos, eles acreditavam, isso foi um acréscimo que os rabinos, nas gerações seguintes, fizeram. Eles acreditavam que, como eles iam apresentar as primícias a Deus, essa festa se tornou uma festa relacionada à agricultura. Então, esta festa, ela estava atrelada à questão da água, da chuva. Então, no 8º dia, eles faziam o fechamento e oravam a Deus, pediam a Deus para que mandassem chuva, para que a colheita do ano fosse abundante, tal qual tinha sido no ano passado. Então, esta festa do tabernáculo, ela começou a ser associado com a água. Porque no deserto, eles passaram, né? Não morreram de sede. Vocês conhecem as duas rochas, né? E Deus sempre matou a sede deles através da rocha. Mas no deserto você não tem água. Então, eles comemoravam também a questão da abundante chuva que Deus mandava. E os rabinos, eles começaram a associar também a ideia de que quando o rabino, ou melhor, o Messias viesse, não ia ter tempo de sequidão. Porque o Messias seria um rei de tal forma que Deus o abençoaria de tal forma que não faltaria água para ninguém. Porque o Messias daria água para todos. Muito bem. No último dia, o grande dia da festa, o 8º, Jesus se pôs de pé e clamou. Clamou aqui não é falar baixo. Clamar aqui é gritar. Jesus gritou dizendo, no meio daquela multidão que estava comemorando, eles criam que o Messias traria água para eles, essa água natural, essa chuva. O Messias, a era do Messias seria tão maravilhosa que não faltaria água para regar a plantação. Aí chega Jesus no meio deles, da grande multidão, e fala em alto e bom som, dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Jesus estava dizendo ali, o Messias que vocês estavam esperando, sou eu. Eu sou o Messias. E eles acreditavam também que com a vinda do Messias, viria também o enchimento do Espírito Santo, tal qual foi profetizado lá em Joel capítulo 2, o verso 28. Então, o Messias traria água e traria também o Espírito Santo. Então, Jesus ali naquele momento, ele se pôs como Messias e clamou para todo mundo, ei, faz séculos e séculos que vocês comemoram a festa dos tabernáculos na esperança de que o Messias trouxesse água para vocês. Eu estou aqui. Se alguém tem sede, claro que aqui Jesus não está falando da sede natural, da sede biológica. Jesus está falando da sede espiritual. Eu tenho água para dar para vocês, porque eu sou o Messias. E havia um ritual nesse dia, último dia da festa, que o sacerdote, ou melhor, o sumo sacerdote, ele ia lá no tanque de Siloé com uma jarra de ouro e uma bacia furada também de ouro. Imagina uma bacia parecendo uma peneira. Então ele ia lá no tanque de Siloé, que ficava próximo ao templo, pegava a água e num cortejo o povo seguia o sumo sacerdote. Irmãos, milhares e milhares de pessoas participavam desse cortejo. É por isso que Jesus teve que falar em alta voz, porque era muita gente. Então o sumo sacerdote, eles davam voltas ali no templo, e quando chegava um momento, esse sumo sacerdote, ele pegava essa jarra contendo água do tanque de Siloé, jogava naquela bacia com furos, né, parecendo a peneira, simbolizando a água que
o Messias traria para todos eles. E eles cantavam cânticos relacionados à questão da água. Então eram cânticos que diziam, mais ou menos assim, no deserto não faltará água. Deus derramará água sobre os sedentos. Está lá em Isaías, o capítulo 43, se não me falha a memória. Porque eu abrirei no deserto rios e derramarei água sobre os sedentos. Então eles cantavam porque era um festival relacionado à água, que era o quê? Uma bênção de Deus para a plantação deles. Então Jesus estava ali mostrando para eles que ele era o Messias, que ele tinha a água, mas não a água humana. Ele tinha a água espiritual, que qualquer que tivesse sede pudesse vir a ele e beber da água que ele dava. Dá para dar um glória aí? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Só que não acabou aí. Vocês vão perguntar o seguinte: mas por que ele diz aí, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior? Por que ele não diz um rio? Ele diz rios de água viva. E olha o que o texto embaixo está dizendo, ó. E disse ele do Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Lembra que eu falei que eles acreditavam que o Messias viria, e além de não deixar faltar água para eles, seria uma bênção, o Messias também daria para eles o Espírito Santo. Jesus está se referindo ao Espírito Santo. É por isso que entra o Espírito Santo nessa questão. Mas há um detalhe aí lindo. Leiam aí para nós Isaías 44, verso 3 e 5. Quem encontrar aí, lê. Isaías 44, verso 3 e 5. Posso ler? Pode ler. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E este dirá: eu sou o Senhor, e aqueles te chamará por nome de Jacó, e aquele outro estenderá com a mão: eu sou o Senhor, e por sobre o nome tomará o nome de Israel. Então, esse texto aqui, de 43 ao 45, os rabinos interpretavam que isso aconteceria no período em que o Messias viesse. Ele ia derramar água sobre os sedentos, mas aqui, essa água eles interpretavam no sentido literal. E Jesus lá não estava falando no sentido literal, estava falando no sentido espiritual. Aí eles viam aqui no verso 3, que ele derramaria o Espírito Santo. Então, o Messias traria água e derramaria sobre eles o Espírito Santo. Muito bem. Aí Jesus, ele fala no verso, que quem cresce nele, como a Escritura estava dizendo, rios de água viva fluiriam do seu interior. Então, se ele está dizendo que rios de água viva fluiriam do interior, eu achei interessante e fui pesquisar. Que ao invés dele dizer rio, ele disse rios de água viva. Porque nós temos a ideia sempre de um rio só, mas por que dentro do nosso interior fluiriam rios de água viva espiritual? Eu vou mostrar para vocês aqui, de novo, aquela imagem do tabernáculo, porque fica melhor de vocês visualizarem essa explicação. O porquê que Jesus disse rios de água viva, e ele não disse rio no singular. Deixa eu pegar a melhor imagem aqui para tentar explicar para vocês. Aqui, ó, essa imagem perfeita. Todos estão vendo aí a imagem, certo? Sim, pastor. Sim. Então vamos lá. Vocês sabem que o tabernáculo no deserto
ele, ao redor dele, tinha as 12 tribos. Sim ou não? Sim. Sim. Tinha as 12 tribos. Então, o que que acontece? Lembra da rocha que fluiu água lá no deserto por 2 vezes? Sim, vamos. Sim. Simbolicamente, tipologicamente, quem era aquela rocha? Cristo Jesus. Cristo, Jesus, certo? Então é dele, de Jesus, que mana a água. É por isso que ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba, porque ele era a rocha do deserto. Só que os rabinos, eles explicavam o seguinte, isso é contexto histórico. Eles diziam o seguinte, que Deus, na lei oral, e Deus, neste período, quando estava a rocha no deserto, quantos líderes tinha para cada tribo? Um líder. Eram 12 tribos. Então, cada líder, cada cabeça, cada representante daquela tribo, ele tinha que pegar um cajado, porque, raciocine comigo, irmãos. Vamos dizer que a rocha, vocês estão vendo o mouse aqui? Eu mexendo ou não? Sim, eu tô vendo. Na voz da mulher, né? Eu vou tentar aumentar aqui, ó. Tá vendo o mouse aqui, eu mexendo? Agora eu tô vendo. A setinha? Sim. Tá vendo, irmã Nailê? Sim. Tá. Então vamos lá. Imagina que a rocha no deserto manava água, saía água da rocha. Vamos dizer que essa rocha tivesse aqui nessa posição, certo? Como que esse povo ia pegar a água? Porque essa água saía da rocha. Tinham que ir pegar a água. Então o que os rabinos explicavam era que essa rocha, ela manava água, mas cada tribo, cada líder da tribo, com o cajado, ele fazia um risco, né? Como se fosse um risco ali na areia, até a tribo dele. É como se ele fizesse um canal com o cajado, e esse canal com o cajado levava a água que saía da rocha para a tribo dele. Então, se são 12 tribos, quantos canais tinham? 12 canais. 12 canais. Então, cada um deles com um cajado abria um canal e levava para a sua tribo. Então, isso é a questão histórica do texto. A água ia para o meio das tribos. Então, as 12 tribos podiam saciar a sua sede. A única fonte era a rocha. Mas dessa rocha saíam 12 rios que alimentava, que saciava a sede de cada uma das tribos. Aí vem Jesus e fala para nós: quem crê em mim, como diz as Escrituras, não vai só ter um rio manando dentro dele. Lá no deserto, cada tribo tinha um canal para levar a água para a tribo. Jesus fala: no meu reino espiritual é tão melhor, é tão grandioso o meu reino, que esses 12 canais vai fluir dentro do coração daquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Então não só vai ser um canal, vai ser 12 canais de água viva que vai fluir dentro da alma de vocês. Canal da alegria, canal da paz, canal da esperança, canal da adoração, canal da perseverança, canal de enxergar o invisível com os olhos da fé, o canal da obediência vai fluir dentro da alma daqueles que crerem em mim. Através de quem? Através do Espírito Santo que vai morar dentro de vocês. Contexto histórico, clareou o texto ou não, irmãos? Hoje, Sim. muito. Abre mais o jeito assim, de entender mais a Bíblia, o contexto histórico. Vocês estão vendo a diferença? Então vamos lá. Quem lê a Bíblia? Só lê. Ele está fazendo aquela leitura devocional. É importante? Claro que é. Leiam a Bíblia. Mas ele vai conseguir ver essa profundidade no texto? Não, só lembra não. Não. Ele só vai conseguir essa profundidade aplicando as regras de hermenêutica. E aí, irmãos, entra um detalhe. E quando você faz o contexto histórico,
Eita, irmãos, 21h40, hein? Nós nos empolgamos hoje na aula. Cadê os 15 minutos aí de intervalo? Então nós vamos deixar pro final, tá? A gente encerra a aula um pouquinho mais cedo aí. De tudo isso que eu falei para vocês, sempre vocês precisam ter o quê? A fonte de pesquisa. Irmão Dilon, mas de onde que você tirou essas informações? Eu preciso te dar a fonte. Para você ser uma pessoa respeitada. Um hermeneuta respeitado. Não ficar por aí inventando histórias e você simplesmente ouvir os outros falarem e se te perguntarem em que fonte você tirou, você não vai saber. Então vamos lá, vocês me perguntam, irmão Dilon, onde está a sua fonte que você tirou esse material? O Felipe tem as duas fontes. A irmã Nailê também tem as duas fontes. Se vocês forem no meu livro, Jesus no Antigo Testamento, e também no livro de Levítico, vocês vão ver que tem todas essas informações lá no livro. Aqui, ó, no último grande dia da festa, ó, derramamento de água pelo sacerdote no altar, Jesus se põe de pé e brada, tudo isso que eu expliquei para vocês aqui, ó, tá? Aqui, ó, comentário Beacon, eu estou fundamentando o que eu falei no comentário Beacon, eu estou fundamentando aqui no meu livro também, 678, aqui é o John Sistema, Encontrei Jesus numa Festa em Israel. Aqui vocês estão vendo, ó, o Talmud, tá, ó, só para... Tá vendo aqui o Talmud, que é a tradição oral que eu falo para vocês? Tá tudo aqui. Então isso não é coisa inventada, não é informação inventada da minha cabeça para deixar o texto bíblico bonito. Então, é sempre essa questão, irmãos. Nós precisamos conhecer o Velho Testamento, precisamos conhecer o Novo Testamento. Agora, eu pergunto para vocês, mediante a fala da irmã Nailê e tal, os acréscimos que vocês estão fazendo. Como que você vai ter essa profundidade no texto bíblico se você não gosta de ler, de pesquisar, de pegar um dicionário, de pegar uma enciclopédia e falar, não, deixa eu tentar um comentário bíblico, deixa eu ver o que significa isso aqui. Esmiuçar, examinar a palavra. Aí você encontra essas pérolas. Agora, se você for uma pessoa preguiçosa na questão da pesquisa, simplesmente você vai ter o texto raso. Você simplesmente vai ter aquela noção superficial do texto e não consegue achar ou buscar a profundidade que está no texto. Pode falar, Felipe. Foi interessante a irmã Nailê ter abordado esse tema aí. Antes, quando eu via muitas pregações a respeito da crucificação, sobre a morte de Jesus, mas não tinha aquela explicação, sabe, bem aprofundada. Aí depois dessa aula de Levítico que a gente fez aí no capítulo 1, quando Deus ele dá a instrução para Moisés na tenda da congregação, e aí Moisés ele orienta os filhos de Israel como oferecer sacrifício, como era o processo de matar o animal, de lavar as pernas, o processo que o sacerdote tinha que fazer. E para você ver, você for ligando ali sobre o sofrimento de Cristo, simbolizando daquele animal, aí foi uma coisa totalmente mais profunda, que a gente consegue entender mais o porquê que Jesus morreu pelo pecado da humanidade, uma coisa que aconteceu no Éden, e ali o animal era simbolizado, ou seja, Jesus era a sombra daquele animal. Então, tipo assim, hoje tem uma mente aberta, graças a Deus, por você ter mais interesse de aprender. Isso. Irmãos, essas coisinhas aqui que a gente está aprendendo, é o que? É o 0,1% do que a gente vai aprender com outras disciplinas, com outras matérias. Então, a minha intenção é que vocês, terminando com a graça de Deus aqui, o bacharel, alguém olhar para vocês, né, vocês desenvolvendo, vai falar, rapaz, aquele camarada ali não fez um semináriozinho, não. Ele não simplesmente ganhou um diplominha, não. A pessoa realmente tem uma noção do que ele está falando, porque vocês vão criar o temor agora de quando bater o olho no texto, como a irmã Nailê disse, não é ficar, eu acho que é isso. Na Bíblia não tem isso, achismo. Você tem que ir pesquisar, analisar o texto, fazer hermenêutica do texto, muito bem feita, e chegar e afirmar, olha, o texto diz isso. É claro que nós temos passagens que 2 ou 3 pessoas farão uma hermenêutica perfeita, porém chegarão a conclusões diferentes. Porque é um texto, às vezes, ou um tema, às vezes, complexo, que a gente não consegue fechar a questão. Mas fora disso aí, irmãos, os textos onde não há muita discussão sobre ele, muita divergência sobre ele, que é a grande maioria, 99%
99% dos textos bíblicos, 1% aí tem essas questões de discrepância que os teólogos debatem sobre alguns textos, mas a maioria é a semelhança desse que nós lemos. Então você vai aprender a fazer a hermenêutica, só que detalhe, não pense que esse conhecimento, ele vem simplesmente do que vocês estão fazendo aqui. Se vocês não pegarem a Bíblia, se vocês não criarem esse hábito, se vocês não irem atrás por vocês mesmos, ficar só nas aulas que eu estou dando aqui, vocês continuarão sendo superficiais na Bíblia. Então eu só estou dando as ferramentas. Quem tem que afiar a ferramenta são vocês. Porque eu não posso estudar por vocês, né? Eu estudo para mim e passo para vocês. Agora, aprofundar na Bíblia como um todo, depende de cada um de vocês, tá bom? Eu vou pedir à irmã Nailê. Irmã Nailê, como nós não fizemos o intervalo, irmãos, vamos já encerrar a aula e a irmã Nailê ora no encerramento da nossa aula de hoje. Amém. Bendito e soberano Deus, Pai Santo, justo e verdadeiro, te agradecemos, Senhor, por esse momento tão glorioso, Senhor, na Tua presença, aprendendo mais e mais a Tua palavra, Senhor Deus, para que possamos cada dia nos aperfeiçoar diante de Ti, para que possamos levar, Senhor, a palavra de boas novas, aqueles sedentes de salvação, para que possa ser alcançado pela graça do Senhor. Abençoa cada um dos Teus servos, o Pastor Paulo, a irmã Rose, o irmão Felipe, Senhor, abrindo as nossas mentes, Jesus querido, nos dando graça, nos dando os entendimentos, Senhor, dando discernimento da Tua palavra. Abençoando o pastor Dilon, Jesus querido, teu servo, pela dedicação, o desempenho, para, Senhor, transmitir a tua palavra com responsabilidade, Jesus querido, abençoando ele cada dia, Jesus. Senhor Deus, abençoa também a irmã Débora, que não esteve conosco hoje, mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Pedro, Jesus querido, tu conheces, Jesus, o motivo, o qual não pode estar aqui conosco, Jesus. Prepara, Jesus, o momento para cada um de nós possamos estar aqui, Senhor, na semana, Senhor, na segunda-feira e na quarta-feira, aprendendo mais e mais da tua palavra. Nos dás uma noite de paz, uma noite de sono tranquilo, Jesus, para que possamos dormir e acordar debaixo da tua graça. É o que nós te pedimos e nós te adoramos e te louvamos e te bendizemos. No teu nome santo, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Deus abençoe. Até quarta-feira, viu? Paz do